Em meio aos desertos e colinas do Oriente Médio, existe um território sagrado de contrastes profundos. A lendária Terra Santa, um lugar onde nascentes brotam entre pedras milenares, e o céu imenso e silencioso carrega o peso de 1000 orações. Neste documentário, convidamos você a explorar os destinos mais incríveis de Israel e da Palestina, uma fusão de paisagens selvagens, tradições milenares e cicatrizes que ainda sangram. Sejam bem-vindos à nossa jornada por Israel e Palestina, Ecos do Infinito. Jerusalém, a cidade que nunca dorme de verdade. No coração desse território está Jerusalém, uma das cidades mais reverenciadas e complexas do mundo. Seu nome significa Cidade da Paz, mas ao longo da história foi conquistada mais de 40 vezes. Destruída, reconstruída, incendiada, renascida. Jerusalém carrega cicatrizes e glórias como nenhuma outra. Por volta do ano 1000 a.C., o rei Davi fez de Jerusalém a capital do antigo Israel. Seu filho Salomão ergueu ali o primeiro templo, no local que hoje chamamos de Monte do Templo, visto pelos judeus como a ponte entre o céu e a terra. Imagine um povo que com dificuldade ergueu um santuário que quase tocava o céu, e em poucos anos viu-o reduzido a cinzas. Em 586 a.C., os exércitos babilônicos destruíram o templo e levaram o povo ao exílio. Séculos depois, sob domínio persa, os judeus voltaram e construíram o segundo templo, ainda maior. Ele foi o coração da fé judaica, até o ano 70 da Era Comum, quando os romanos, após uma revolta, arrasaram-no novamente. Sobrou apenas um pedaço da parede de sustentação oeste. Durante quase 2000 anos, mesmo espalhados pelo mundo, os judeus voltavam aqui para chorar e rezar. Para o mundo, é o Muro das Lamentações. Para o povo judeu é simplesmente Hakotel, o muro, símbolo eterno de resistência e esperança. Mas Jerusalém não pertence a uma só história. Num tempo de tensão e expectativa, uma voz começou a ecoar pelas ruas empoeiradas. Uma voz que mudaria o destino da humanidade. Jesus de Nazaré. Com palavras de amor e perdão, ele desafiou poderes estabelecidos. Foi preso, julgado e obrigado a carregar sua cruz pela via dolorosa. No alto do Gólgota foi crucificado. 3 dias depois, seus seguidores anunciaram que ele havia ressorrido. O lugar onde se acredita que tudo aconteceu tornou-se a Igreja do Santo Sepulcro, coração pulsante da cristandade. Aqui, o silêncio é tão denso que quase se pode ouvir o eco daquele momento que dividiu a história em antes e depois. Em 638 da Era Comum, exércitos muçulmanos chegaram à cidade. Segundo a tradição islâmica, foi daqui, desta rocha sagrada, que o profeta Maomé ascendeu aos céus numa única noite, a Miraj. Para marcar o milagre, ergueu-se o Domo da Rocha, cuja cúpula dourada brilha como um farol de fé sobre a Cidade Velha. Hoje, a Cidade Velha é um mosaico vivo. O bairro judeu, com sinagogas, e o muro. O bairro cristão, guardião do Santo Sepulcro. O bairro muçulmano, o maior, cheio de mercados e mesquitas. E o pequeno bairro armênio, guardião silencioso de uma identidade milenar. 4 mundos que convivem dentro das mesmas muralhas de pedra. Monte das Oliveiras e o olhar sobre a cidade. A leste da Cidade Velha ergue-se o Monte das Oliveiras. Mais de 150.000 sepulturas judaicas olham para Jerusalém, pois, segundo a tradição, aqui começará a ressurreição dos mortos. Para os cristãos, foi palco da agonia de Jesus no Getsêmani e de sua ascensão. Para os muçulmanos, daqui passará a ponte que levará os justos ao paraíso no dia do juízo. 3 religiões, uma colina, um único horizonte dourado. Belém, o nascimento que mudou tudo e a cidade que resiste. A apenas 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, nas colinas palestinas, uma pequena cidade guarda uma história imensa. Belém. Lá nasceu o rei Davi,
e segundo os evangelhos, nasceu o Messias prometido, Jesus Cristo. Construída no século IV por ordem do imperador Constantino, a Igreja da Natividade é o santuário cristão mais antigo em uso contínuo do mundo. Desça 14 degraus e você chega à Gruta do Nascimento, marcada pela estrela de prata de 14 pontas. Aqui nasceu Jesus Cristo de Maria Virgem. Mas Belém não vive só do passado bíblico. Ela pulsa com a cultura palestina, nos bordados coloridos, nas joias de prata, nos entalhes de oliveira feitos à mão, geração após geração. E é aqui que a arte encontrou voz na dor. Nos muros cinzentos que cortam a cidade, um artista misterioso chamado Banksy transformou concreto em grito. Uma menina palestina revistando um soldado israelense, uma pomba com colete à prova de balas, um manifestante lançando flores em vez de pedras, e o Waldorf Hotel, o hotel com a pior vista do mundo, construído de propósito de frente para o muro. Em Belém, até as barreiras sonham com liberdade. Deserto da Judéia, silêncio e resistência. Deixamos a cidade e mergulhamos no deserto da Judéia. Colinas secas, vales profundos, um silêncio que pesa. Aninhado nas escarpas, o mosteiro de Marsaba parece desafiar a gravidade. Fundado em 483 por São Sabas, é um dos mosteiros mais antigos habitados do mundo. Mais de 1.500 anos de oração ininterrupta. Aqui o tempo parou. Monges ortodoxos gregos seguem a mesma rotina austera, e mulheres só podem contemplar de longe a sua beleza dourada. Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Mais adiante, um oásis improvável. Jericó. Habitada continuamente há mais de 10.000 anos, é considerada a cidade mais antiga do planeta. Suas muralhas de 8.000 a.C. são as estruturas defensivas mais antigas conhecidas. Na Bíblia, caíram ao som das trombetas de Josué. Nos evangelhos, Jesus curou um cego e converteu Zaqueu. Mas o verdadeiro milagre de Jericó é a água. O manancial de Eliseu ainda jorra, transformando o deserto em palmeiras e laranjais. E no silêncio do deserto, a vida resiste. Ibex saltando penhascos como se voassem. Corujas das torres caçando sem fazer barulho. Abutres do Egito quebrando ovos de avestruz com pedras, uma das poucas espécies que usam ferramentas. Caracais saltando 3 metros para agarrar pássaros em voo. Falcões peregrinos mergulhando a 320 km/h, os animais mais rápidos do planeta. Camaleões que mudam de cor para regular temperatura, não só para se esconder. Aqui, cada criatura é uma lição de resiliência. Mar Morto, o lago que está morrendo. Chegamos ao ponto mais baixo da Terra, 430 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto, um lago tão salgado que nada vive, mas onde o ser humano flutua sem esforço. Cleópatra vinha buscar sua lama negra para a pele. Herodes construiu palácios de luxo às margens. Hoje, turistas do mundo inteiro cobrem o corpo de lama mineral e leem jornal flutuando. Porém, o Mar Morto está morrendo. Desde os anos 60, Israel, Jordânia e Síria desviam quase toda a água do Rio Jordão. Hoje chega a menos de 5% do fluxo original. O nível baixa mais de 1 metro por ano. Sumidouros gigantes abrem-se no solo, engolindo estradas e hotéis. Se nada mudar, em poucas décadas restarão apenas poças salgadas e um deserto ainda mais morto. O Mar Morto é um espelho que reflete nosso próprio descuido. Massada, o grito de liberdade que ecoa até hoje. No alto de uma montanha isolada às margens do Mar Morto, ergue-se Massada. Fortaleza-palácio construída por Herodes, tornou-se símbolo máximo de resistência. Em 73 d.C., 960 judeus rebeldes, cercados por 15.000 soldados romanos, escolheram a morte livre à escravidão. Homens mataram suas famílias, depois sortearam quem mataria os demais, até o último se suicidar.
Quando os romanos finalmente subiram, encontraram apenas silêncio e corpos. Massada não cairá novamente. Tornou-se lema do exército israelense. Ao nascer do sol, quando a luz banha as ruínas, ainda se ouve aquele grito antigo de liberdade. Maktesh Ramon, a cratera que não é cratera rumo ao sul, o deserto se curva e se abre numa visão quase alienígena. Maktesh Ramon, 40 quilômetros de comprimento, 10 quilômetros de largura, 500 metros de profundidade. Não é vulcão, não é impacto de meteoro. É uma Maktesh, fenômeno geológico quase exclusivo de Israel. Uma cratera de erosão que levou milhões de anos para ser esculpida pelo vento e pela água rara. Do fundo colorido, sobem tons de vermelho, roxo, ocre. À noite, o céu é tão limpo que a Via Láctea parece ao alcance da mão. Aqui, o planeta nos lembra de sua idade incomensurável. Reflexão final. Duas narrativas. Uma terra. Nessa terra pequena, menor que o estado de Sergipe, 3 religiões nasceram ou passaram seus momentos mais sagrados. Aqui está o berço do monoteísmo. Aqui nasceram Davi, Jesus e Maomé fez sua viagem noturna. Aqui existem cidades com 10.000 anos de história ininterrupta e um conflito que parece não ter fim. 2 povos reivindicam a mesma terra com razões profundas, dores antigas e sonhos legítimos. Para os judeus, depois de 2.000 anos de exílio e do horror do Holocausto, Israel é o único lugar onde podem ser donos do próprio destino. Para os palestinos é a terra dos avós, onde nasceram e de onde muitos foram expulsos ou fugiram em 1948, a Nakba, a catástrofe. Hoje, mais de 700.000 colonos israelenses vivem em assentamentos na Cisjordânia. Muros, cercas e postos de controle cortam vilas palestinas ao meio. Em Gaza, 2 milhões vivem sob bloqueio há quase 2 décadas. E em Israel, cidadãos árabes israelenses enfrentam discriminação cotidiana. Ainda assim, existem pontes. Médicos israelenses e palestinos salvando vidas juntos no mesmo hospital. Jovens dos 2 lados se recusando a servir no exército por acreditar na paz. Restaurantes em Jerusalém, onde judeus, cristãos e muçulmanos comem lado a lado. Professores que ensinam hebraico e árabe nas mesmas salas. Músicos que tocam oud e violino juntos, criando sons que nenhuma fronteira pode conter. Israel e Palestina não são apenas notícia de jornal. São pessoas reais que acordam todo dia querendo o mesmo que nós: segurança, dignidade, futuro para seus filhos. Esta terra sagrada carrega cicatrizes profundas, mas também uma capacidade quase sobrenatural de renascer das cinzas. Como Jerusalém, destruída e reconstruída dezenas de vezes. Como o povo judeu, que sobreviveu a tudo. Como o povo palestino, que resiste contra todas as probabilidades. Talvez seja exatamente por ser tão disputada que esta terra nos ensina a lição mais difícil. A paz não é a ausência de conflito, mas a presença de humanidade no outro. Se essa jornada tocou seu coração, faça 2 coisas agora. Deixe seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e levar essa mensagem a mais pessoas. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos episódios. E mais importante ainda, comente aqui embaixo uma palavra, apenas uma palavra, que você deseja para esta terra. Paz, Shalom, Salam, ou qualquer outra que carregue seu desejo mais profundo. Vamos encher os comentários com a energia que este lugar merece. Porque se um dia a paz chegar, não será por políticos ou exércitos. Será porque pessoas comuns como eu e você nunca desistiram de acreditar que é possível. Obrigado por viajar conosco. Israel e Palestina. Até a próxima jornada.